Durante milhares de anos, a humanidade evoluiu e chegou à glória. Ainda hoje, continuamos a nos expandir infinitamente pelo mundo e universo. Antes nômades, corríamos o mundo todo. Hoje, sociedades criadas e desenvolvidas, convivendo em um mundo cada vez mais globalizado. Mas, para criar as bases de uma sociedade, é necessário o desenvolvimento de mecanismos que a tornem mais habitáveis e organizadas. Um desses mecanismos se chama lei ou normas jurídicas. Essas leis podem variar de país para país, de cultura para cultura, causando polêmicas e discussões. Mas fica a pergunta: o que é lei? Como ela é formulada? Até que ponto a cultura, religião ou qualquer outra linha de pensamento pode influenciá-la? A sociologia, filosofia, economia e antropologia podem criar ou determinar uma lei. A lei realmente atinge todos da mesma maneira? Uma mulher é chicoteada na praça pública por dois polícias. Aparentemente trata-se de um castigo por usar calças. A cena começa com uma mulher em aflição na iminência de ser sujeita a um castigo público, algo comum no norte do Sudão, onde a lei da Sharia se aplica frequentemente de um modo arbitrário. Dois supostos polícias chicoteiam a mulher durante pelo menos 2 minutos. Não se sabe ao certo a que se deve a aplicação radical de uma punição à luz do Código Penal Islâmico. Mas, segundo o jornal britânico The Guardian, o crime desta sudanesa é ter sido apanhada a usar calças. E de nada servem os gritos a pedir para pararem com o suplício. O vídeo a correr no YouTube levou já as autoridades sudanesas a abrirem um inquérito. As imagens e os gemidos desta mulher alertam para tantas mais expostas a castigos arbitrários. No vídeo, foi possível notar como a lei, norma ou legislação costuma mudar e ter seus próprios princípios, de acordo com cada cultura, país ou estado. As cenas fortes mostram como é a lei no Sudão e em outros países da Arábia Saudita. Mas leis de teor punitivo não são exclusividade apenas do Oriente Médio. Em países como a Rússia, China e até os Estados Unidos, é muito comum leis e normas que determinam penas duras, inclusive de morte e fuzilamento. As leis, como é o caso da Rússia, impedem demonstração de afeto entre pessoas do mesmo sexo. Engana-se quem pensa que em um país democrático está livre de tais punições ou ações. No país mais democrático do mundo, os Estados Unidos, que interferem em tudo quanto é lugar, batem recordes de prisão e são conhecidos por apoiarem a pena de morte. Mas o que é lei? Segundo o autor, ex-juiz e professor mais influente na jurisprudência atual, Silvio de Salvo Venosa, lei é a principal fonte do direito, o foco principal. Mas como essas leis de hoje e as leis de ontem foram criadas? Basicamente atendendo a duas origens que chamaremos de fontes, a fonte material e a fonte formal.
fonte material ou as fontes materiais é o ponto de partida de tudo, é onde dá origem do direito. Ela não é listada na LINDB, porém ela surge da sociedade em geral, as suas políticas, irmandades, comunidades, famílias, etc. E onde existir a divergência de ideias e de costumes, sempre haverá conflitos, sendo assim necessário a resolução da melhor forma possível, da melhor forma empática, equilibrada, e assim dando origem ao que conhecemos de fato como direito. E apesar de ser muito importante compreendermos o fenômeno jurídico, estudar as fontes materiais é permitir estudar a matéria-prima do direito, e não seu estudo direto, até porque a fonte material é também estudo de outras ciências. No positivismo jurídico clássico, Hans Kelsen, na sua obra Teoria Pura do Direito, propôs que o direito não precisava se preocupar com as fontes materiais, onde sabemos que para uma melhor compreensão do pensamento jurídico, do direito em si, do estudo, da interpretação e aplicação do mesmo, precisamos sim entender e compreender as fontes materiais do direito. As fontes formais do direito são aquelas tidas como primárias, imediatas ou diretas. Cada ordenamento jurídico possui suas fontes formais, no qual encontra-se o direito em vigor. Possui este nome por atribuir forma ao tratamento dado pela sociedade a determinado valor em determinada época. Ou seja, são estas fontes que formulam as normas válidas. Tais fontes apresentam-se de duas formas no ordenamento jurídico, podendo ser escritas ou orais. São consideradas as fontes escritas do direito as leis publicadas no Diário Oficial da União, a jurisprudência e a doutrina. São estas fontes as detentoras de uma maior segurança e certeza jurídica. Em contrapartida, a fonte oral é uma dentre os 5 principais tipos de fontes históricas, tendo sido fortemente valorizada como forma válida de compreender e registrar a história com a escola de análise. No direito, é a forma como comunicamos a lei através da fala e da argumentação. Portanto, a forma mais importante do nosso ordenamento jurídico é a lei, pois é ela que consegue atender a todos os requisitos de segurança e certeza do sistema, tendo por objetivo regulamentar a sociedade em geral, para que de alguma forma consiga atender a totalidade dos cidadãos e, consequentemente, garanta a igualdade do sistema. Assim, o ordenamento jurídico caracteriza as leis em 4 categorias quanto à hierarquia, sendo estas leis as leis constitucionais, as leis infraconstitucionais, os decretos regulamentares e as normas internas. Ou seja, temos aí no topo as leis constitucionais, que é tudo aquilo que está regulamentado na Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988. As leis infraconstitucionais, que são as leis ordinárias aprovadas na Casa do Congresso. Os decretos regulamentares que poderão ser feitos pelo Poder Executivo, na figura do presidente, e também pelo Poder Legislativo, e, por fim, as normas internas. Estas não são leis, mas são realizadas como forma de regulamentar a administração pública. E no tocante aos acordos e convenções internacionais que o Brasil for parte, o STF, Supremo Tribunal Federal, chegou a estabelecer que esses acordos ou convenções teriam força de norma supralegal,